Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Como que tá a expectativa do seu coração? Aleluia. Tá chegando. Vocês viram o louvor que eu postei ontem? Que louvorzaço. O que acontece no céu? Que os anjos ficam santo, santo, santo. Uau! Sejam todos bem-vindos, amém? O que acontece no céu? O que acontece no céu? Que os anciões lançam as coroas. O que acontece no céu? Que eles falam santo, 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 santo. Uau, gente! Isso, pensa. Uau! Uau, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Gente, só louvorzaço. Eu coloquei o link da playlist, tá? Muitas músicas eu vou colocar direto. Eu não vou colocar nos stories, tá? Porque vocês já conhecem. Mas eu vou colocar as novas, amém? Gente, ontem eu tava... Não foi com essa. Eu tava adorando na minha sala o Senhor, fazendo meu devocional lá. Tava sozinha. Quando eu tô sozinha, eu pego uns lugares assim na casa, né? Eu fui visitada com a glória de Deus. Fui pro chão. O céu tá aberto. Fui eletrocutada por Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Santo. Uau. Aleluia, Jesus, aleluia. Faltam 16 dias, gente. Faltam 16 dias. Aumenta a sua expectativa, amém? Já vai abrindo comigo em Êxodo, capítulo 36. Coloca aí pra mim, fazendo favor. Gente, eu estou com muitas expectativas. O céu tá aberto. Nós vamos viver algo poderoso da parte do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Kei tomará mandala suya. Tei gideria sanamande que toioloba chama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ó, quinta-feira nós vamos fazer uma live, tá? Nós vamos fazer uma live quinta-feira, 7 horas da noite, para tirar todas as dúvidas. Falar como que vai ser online, como que vai ser tudo, tá? O online, provavelmente, essa semana, né, amor? Essa semana a gente vai abrir online, tá? Você não perca a oportunidade, certo? Porque, gente, compra antes, senão depois você fica lá. Às vezes você compra, não sabe como que faz. Compra, já vê onde que você vai assistir, como que você vai fazer, senão no dia você fica desesperado, né? Aí todo mundo deixa para fazer tudo na última hora. E a nossa equipe não é tão grande para atender vocês. Então a gente, né, vai deixar aí, vai abrir antecipadamente, né, você já faz sua inscrição online para assistir, já vê como que vai funcionar certinho, amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vai ser um tempo extraordinário. Um tempo poderoso, um tempo sobrenatural. Glória a Deus. Aumenta a expectativa do seu coração. Vai ser estrondoso que nós vamos viver. Presta atenção, serão, tá? 4 dias de um Kairos dentro de outro Kairos. Nós vamos viver 4 dias, como se fosse 12 dias. Você vai viver muita coisa nesses dias, amém? Então aumenta a expectativa do seu coração. Nós vamos viver algo realmente sobrenatural. Aleluia. Aumenta a expectativa do seu coração. O céu está aberto. Amém. Eu já estou na consagração mais profunda. Mas a hora que tiver faltando uns 10 dias aí eu entro numa consagração mais profunda ainda. Amém. Glória a Deus. E é isso. Eu creio que nós temos que agora, mais que nunca, alargar o odre, aumentar as nossas expectativas. Nós vamos viver um céu na terra. Amém. Pessoas serão transformadas, impactadas. Já ore pelas pessoas que talvez você está levando, né? Essas pessoas que você está levando
talvez nunca viu aquela dimensão de glória. Ora para Deus tocar nessas pessoas, para essas pessoas serem alcançadas. Amém? Aleluia, você crê nisso? Aleluia, glória a Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Amém? Vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Obrigada, Jesus, por essa madrugada incrível. Senhor, nós estamos na reta final da nossa intercessão de 90 dias. Que o Senhor venha aumentar o nosso odre e expandir a nossa mente, porque eu sei, Pai, que nós vamos viver algo estrondoso, poderoso e extraordinário. Senhor Deus, nos edifica e nos amplia a visão daquilo que o Senhor vai fazer. Toda honra, glória, poder ao Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te amamos, Senhor. Abençoe esse devocional, revela aquilo que está por detrás da letra, fala conosco, Senhor Deus, usa a minha vida. Abençoe cada um que está aqui no dia de hoje. Abençoe essa terça-feira poderosa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje tem reunião, né, amor? Do pessoal da conferência. Hoje tem reunião da equipe que está à frente, amém, dos líderes. Staffs, eu acredito que é todo mundo, não sei se eu estou falando certo, amém, mas glória a Deus, hoje tem reunião, vai ser poderoso, amém? Queridos, quinta-feira a gente vai fazer uma live explicando, trazendo toda a informação, explicando certinho tudo que vocês vão precisar, então não perca, vai ser 7 horas da noite essa live, amém? Abra comigo em Êxodo, capítulo 36, glória a Deus, aleluia, amém? Vamos lá. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Oliabe e aos demais artesãos talentosos e o capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construíram conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados para os israelitas, como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram Moisés. O povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu o seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento. Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer as ofertas. Suas contribuições foram mais que o suficiente para completar todo o projeto. Amém? A construção do tabernáculo. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecida. Bezalel enfeitou as cortinas com fios e tecido azul, roxo e vermelho e com os querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as cortinas restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça de cortina. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda
de cada cortina longa, e fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construiu armações de madeira, Bezalel construiu armações de madeira de acácia, e cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa madeira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez travessões central, ligado a meia altura as armações, estendendo-se de uma ponta a outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o interior, eu estou no capítulo 36, verso 35. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, traçado com fios de tecido azul, roxo, vermelho, com querubins bordado com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro, apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda e confeccionou-a com linho finamente tecido, bordado e artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo, vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a 5 colunas e revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos, e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Amém? Então nós estamos vendo um Deus de detalhe, um Deus, colocando aqui tudo aquilo que Ele quer, dentro desse tabernáculo. Então, olha, chama minha atenção as cores, azul, roxo e vermelho, Esse ano a gente vai colocar, muitos elementos, a parte da decoração. A pastora Elisângela vai colocar ali em alguns locais, de forma profética, os elementos ali para vocês, na conferência. Vai ser algo assim estrondoso. Então vocês vão ter um pouco de noção. Vai ser algo assim lindo, 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 lindo. Amém? Glória a Jesus. Então nós estamos... O que me chama, a primeira atenção que me chama nesse capítulo, quando, a generosidade, a generosidade aqui excedeu, O povo foi tão generoso que o povo quis ofertou tanto que já tinha o suficiente. Amém? Então, como eu vejo aqui, vamos trazer o profético desse texto aqui. A gente
às vezes a gente quer mais de Deus, né? Aqui nós estamos vendo que o povo, antes eles pegaram as joias, as coisas, fizeram o bezerro de ouro, Deus ficou muito chateado, queria exterminar o povo. Aí nós estamos vendo aqui agora que Deus, né, dá uma oportunidade desse povo ofertar do ouro, do bronze, de tudo que eles tinham, certo? E aí eles ofertaram, né? E eles continuaram ofertando, coração generoso, amém? Então, eu quero que você entenda algo. Muitas vezes a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não trabalha no nosso coração. Então, quanto mais generoso você for, maior serão as comportas dos céus abertas em direção à sua vida. Amém? E eu quero que você que tem dificuldade, às vezes você lutou contra a avareza, contra a escassez, durante toda a sua vida, o que você vai falar? Fala, Senhor, gera em mim um coração generoso. Amém? Um coração generoso. Um coração generoso não mede para quem, mede. O coração generoso, ele fala de você e não quem merece receber. Amém? Deus desenvolveu esse coração generoso, acho que desde quando eu sou pequenininha, né? Desenvolveu esse coração generoso na vida do meu esposo. E muitas vezes a gente, né, fica chateado com a ingratidão de pessoas, né? Mas a gente sempre fala, essa ingratidão, essa questão não muda o que a gente não vai deixar de fazer, porque, então, o que eu vejo? Nós precisamos gerar um coração generoso, porque as comportas dos céus, queridos, vão estar abertas para vocês, amém? Então, a pessoa que é avarenta, ela não compartilha nada, ela não abençoa ninguém, ela não tem prazer em ser um canal de bênção. E muitas vezes Deus nos dá riqueza, prosperidade, Deus nos dá certos talentos, é pra gente ser, né? Pra gente abundar, pra gente semear isso no reino de Deus, ou pra gente usar isso como uma ferramenta de evangelização, amém? Então, Deus fala que não vai faltar nada pro coração generoso, amém? Então, fala assim, Senhor, gera em mim um coração generoso. Não é generosidade só em oferta, não, queridos. Tá? A oferta, o dízimo são princípios que você tem no reino de Deus. Mas ser generoso em ajudar alguém, ser generoso em socorrer alguém, ser generoso em estender a mão para uma pessoa que precisa, ser generoso em acolher e abraçar a vida de uma pessoa, em discipular, em cuidar, né? Então fala, Senhor, gera em mim um coração generoso. Porque um coração generoso, essa pessoa vai viver num local de bênçãos infinitas. Você não tem noção. Queridos, a generosidade, começa a plantar generosidade. Deus começa, tá? A abrir o favor dele, começa a te perseguir. Amém? Certo? Aí, outra parte aqui é Bezalel, a Eliabe, né? Quem que é? É Bezalel, a Eliabe e outros artesãos foram comissionados para o serviço de tecer, de confeccionar, de fazer toda essa, né, essa perícia na questão do tabernáculo. E nós estamos nesses dias falando de unção. E eu preciso dizer algo para você. Quando Deus nos comissiona, tá, para fazer um serviço, nós precisamos também da unção para cumprir o propósito. Então vamos supor, você tem um chamado de cumprir o propósito. Você precisa ter unção para fazer esse propósito, amém? Não adianta você só ter recursos naturais. Você pode ter uma inteligência natural. Você pode ter um feeling, você pode ter uma visão, mas nós precisamos da unção para operar o nosso propósito. Nós precisamos da unção para permanecer sustentando o nosso chamado. Amém? Então não basta ter dom, revelação, querido, nós precisamos da unção. E a unção é uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo de Deus para nós executarmos algo na presença do Senhor. Amém? Para nós executarmos algo. Tá? Bezalel e Eliabe, eles receberam a capacitação sobrenatural para serem expert na habilidade a qual Deus confiou eles a serviço do reino. Eles já tinham conhecimento, mas Deus colocou o espírito da sabedoria, o espírito do entendimento, o espírito da revelação do que Deus queria. Nós não podemos só ir com aquilo que nós sabemos, aquilo que foi gerado em nós. Existem talentos natos que você nasceu com ele e talentos adquiridos que você aprendeu. Mas independente se o talento é nato ou adquirido, Deus, quando ele coloca a unção em você, você vai fazer isso com maestria, amém? Então, fala assim, Senhor, o Senhor tem me levantado para cuidar de mulheres, para pregar, para ir para a internet. Eu não sei para o que o Senhor chamou. Você vai falar, Senhor, me dá uma capacidade sobrenatural para cumprir esse propósito e me posicionar com mais firmeza no meu chamado. A unção, ela dá o que? A expansão, ela dá a dimensão.
É como eu falo para você, a pregação sem unção, você fica louco para ir embora. Pode ser o maior teólogo, ele pode estar falando com muita sabedoria. É chato, cansa você e você quer ir embora. Mas quando nós estamos falando de uma pessoa que às vezes ela não tem tanta teologia, mas o que ela está pregando tem revelação, você fica ali, ó, sedento, se alimentando, aquilo está enchendo teu espírito. Você fala, eu quero mais disso, amém? Porque essa pessoa, ela está cumprindo o propósito dela com unção. Nós podemos ter 100 pessoas que sabem pregar, mas se 10 delas tiver unção, eu te garanto que essas 10, ainda que não tenham teologia, ainda que não tenha, às vezes, a destreza teológica que esse outro conheça, por causa da unção, é diferente. É igual o louvor, queridos. Eu não sei se eu já fui em cultos que a mulher afinada canta lindo e eu tô lá. Amém, Senhor, glória a Deus. Mas aí de repente entra um jovem, você não dá nada por aquele jovem. Ele só começa a glorificar, o céu abre. Aí eu pulo, porque eu sou dessa, né? Pentecostal, a gente não é nem worship, nem um pentecostal, a gente é uma mistura de tudo isso, um avivamento louco, né? Então, o céu rasgou, a glória desceu, aí eu saio correndo na igreja, aí eu pulo, e eu louvo mesmo o Senhor, eu levanto a mão pra cima, eu adoro o Senhor. Aí qual que é a diferença? Talvez esse rapaz, essa jovem, nem afinado era, mas tinha vida com Deus, tinha unção. E a unção, ela faz a diferença. A pessoa pode se afinar, tá cantando lindo. Aí, queridos, pode estar tocando a alma, mas não toca o espírito. A unção toca o espírito. A nossa alma é o que nós somos. Às vezes, a pessoa está cantando lindo, está tocando o nosso emocional, mas quando o louvor tem unção, o céu rasga, o que acontece? Aí você vai falar, uau! Aí quando o seu espírito é tocado por um louvor, você fala, meu Deus, o que é isso? Amém? Você grita, você dá aleluia, você levanta a mão para cima, amém? Então, queridos, Deus está procurando pessoas comprometidas com o seu reino. Deus está procurando os verdadeiros construtores. Vamos construir coisas para Deus que vão permanecer. Mas para isso nós temos que ter uma visão de reino e de unidade. Amém? Vocês são um povo que me acompanha há muito tempo. Eu tenho alguns códigos de ética que eu fundamentei dentro do meu espírito e dentro da minha alma, como pessoa e como filha de Deus, porque eu não quero cometer erros e eu não quero ser hipócrita. E eu queria ensinar isso para vocês, já ensinei aqui. Um servo de Deus não fala mal de outro pastor, de outro líder, a não ser que você veja realmente que algo, por exemplo, tem algo acontecendo de errado, um abuso, uma deturpação, um engano, ganância. Quando é algo que precisa ser anunciado, você tem que ir lá realmente falar. Mas eu tô falando, acontece coisas aí com pastores, vocês estão aí, ó. Eu tô falando que não é vocês, mas um homem de Deus, gente, olha só, o próprio Jesus disse que o reino das trevas, ele não é desunido, porque se tivesse o diabo contra o diabo, ele não subsistiria. E eu vejo que muitas vezes a falha no reino de Deus, não no reino de Deus, né, naquilo que é Deus, mas naquilo que são servos de Deus, é não ter a unidade no reino. Não, para nós construirmos as coisas no reino de Deus, nós devemos construir. Nós temos que ter um código de ética, não devemos falar mal de outros pastores, não devemos falar mal de outros irmãos em Cristo, amém? Tá? E nós devemos tomar posse, certo? De uma vida íntegra com Deus. Então, queridos, unidade, ora pelos outros irmãos. Se você não concorda com aquela igreja, amém. Ali tá salvando, ali tá batizando. Deixa, o Senhor é o justo juiz, você não é. A não ser que você realmente saiba de algo muito errado, aí você vai denunciar sim, amém? Certo? Então, o que eu quero dizer aqui pra você? Um servo de Deus não fala mal de outro. Não pense que o único avivamento que está acontecendo é lá na sua igreja. Eu repreendo aqui meus líderes, eu falo, gente, não é só na Global Fire que Deus está fazendo esse avivamento. A Global Fire é um dos braços de muitos e milhares que o Senhor tem na terra. Deixa eu falar, gente, tira esse egocentrismo, essa idolatria pela placa, pelo seu ministério. Deixa eu falar, Jesus está avivando diversas igrejas, diversos lugares. Nós devemos ser bons construtores para Deus. E queridos, sejam humildes. Deus está fazendo aqui, irmão, e está fazendo lá também. Glória a Jesus por isso.
Eu tenho esse código de ética, não falar mal de nenhum pastor. Ore pela vida dele, ele é seu irmão em Cristo, ele não está num lado oposto que o seu. Se ele fala que Jesus é o seu único suficiente Salvador, se ele prega que Jesus é Salvador, que Deus, né, Javé, Adonai, El Shaddai é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nós estamos falando de um só Deus, de um só Cristo, de um só Espírito Santo. Então nós devemos ter uma igreja unida, amém? Então, queridos, a nossa luta é contra o diabo, é contra principado, potestade, é contra demônio. A nossa guerra, a nossa batalha espiritual é essa, amém? A nossa batalha espiritual não é porque, olha, você viu o irmão, agora está sendo usado por Deus. Gente, deixa o irmão ser usado por Deus. Você tem que falar assim, olha, eu estou com inveja do irmão, por isso que eu estou falando dele. Senhor, tira isso de mim. Gente, eu quero uma geração curada, tratada. Nós não temos mais tempo para perder com essas coisas. Então Deus está levantando os verdadeiros construtores, os verdadeiros, aqueles que estão... Gente, quando o foco de alguém é no alvo, não tem tempo para olhar para a esquerda, para a direita, não tem tempo nem de ver nem de acompanhar sua rede social. Porque é tanta coisa que você tem que fazer, que você tem que orar, que você tem que interceder, que você tem que estar posicionado. Amém? Certo? Então, né, toma posse hoje de ser um verdadeiro construtor no reino de Deus. Amém? A presença de Deus exige estrutura. Então, nós estamos vendo no texto de forma literal que antes da presença de Deus vir a necessidade de uma estrutura recalcada, alinhada, conforme Deus ordenou a Moisés. Moisés está passando aqui para os artesãos. Então, para Deus vir habitar nesse tabernáculo, tem que ter estrutura. E a mesma coisa vale para mim e para você. Para Deus habitar dentro de nós, Deus precisa de estrutura. Estrutura em alma, estrutura em caráter, estrutura espiritual, em resiliência, em constância. Queridos, Deus não habita numa pessoa que hoje está na presença e amanhã está no mundo. Não, isso aí é mornidão e Deus vomita o morno. Eu preciso que você entenda, Deus quer pessoas de caráter. Eu quero que você vai fazer uma pesquisa sobre o que é caráter. E uma coisa que eu almejo todos os dias é, Senhor, me dê mais caráter, me dê mais estrutura, me dê mais maturidade, Senhor Deus, para mim suportar aquilo que o Senhor vai fazer sobre a terra. A presença de Deus, a unção de Deus exige estrutura, amém? E outra coisa que a gente vai pegar nesse texto aqui, Deus quer obediência nos detalhes. Não adianta a gente obedecer de forma genérica, por cima. Deus quer obediência nos detalhes. E aí eu vou perguntar para você, você pratica uma obediência geral ou você é obediente nos detalhes? Se Deus pediu algo mínimo para você, você obedece no mínimo? Se Deus pediu para você algo no mínimo, é no mínimo. Querido, se Deus pediu para você renunciar a algo bobo, renuncia. É uma obediência que você está praticando, amém? Então nós precisamos aprender a obedecer radicalmente. E existe a diferença na terra daqueles que são mornos e daqueles que estão posicionados verdadeiramente em Deus. E eu quero que você seja uma pessoa que de fato vive o que você prega e que você tem um lifestyle, um estilo de vida santo. Lembra, a santidade, ou seja, o que você fala, o que você escolhe fazer, é o que sela, o que guarda a unção que Deus está confiando na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu estou falando com você nesses dias, nessa temporada, amém? Sobre unção, tá? Abre comigo agora. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver. Abre comigo agora. Deixa eu ver qual passagem. Glória a Jesus. Tá. Abre em Isaías 61, fazendo um favor. Abre em Isaías 61. Nós estamos falando de unção, nós vamos ler esse texto de novo, tá? Porque esse texto ele define bastante pra mim o que a unção vai fazer em você, tá? Às vezes a gente quer receber algo e a gente não entende o que é aquilo, tá? E eu sempre tô ensinando pra vocês que aquilo que a gente conhece, a gente consegue receber. Ó, Isaías 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Do que esse texto está falando? Está falando do Espírito Santo, tá? Pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres e Ele me enviou para consolar os de coração quebrado, os feridos de alma, e para proclamar que os cativos serão libertos, ou seja, e os prisioneiros libertos. Está falando aqui de pessoas que estão aprisionadas por Satanás, pessoas que estão cativas, né, possuídas por demônios, pessoas que estão com feridas na alma. Ele me enviou para dizer que os que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, ou seja, para você trazer uma palavra de esperança. E o dia da ira de Deus contra os seus inimigos, tá? A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinza.
uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Então aqui está falando que uma vez que você é ungido pelo Senhor, você vai carregar bálsamo de cura, bálsamo de libertação, o bálsamo de uma palavra profética de esperança, amém? Mas eu quero que você entenda que a unção, ela além de ser o poder de Deus, a glória de Deus, né? A intimidade com Deus, a manifestação da presença de Deus em você, ela também, uma vez que você recebe mais da unção, mais, né? Você fala assim, eu quero mais unção, significa que Deus, ele vai vir com uma porção maior dele sobre você, sobre aquela área. Tá? Uma vez que nós recebemos a unção, áreas da nossa vida são transformadas. Tem gente que fala assim, mas depois que eu recebi a unção, o que muda? Queridos, uma vez que nós recebemos a unção de Deus, o poder de Deus sobre nós, as áreas da nossa vida vai mudar. Mas às vezes você não vai ver naquele momento. Então, por exemplo, eu encaro, né? Eu olho. Eu sempre gosto de usar essa analogia. Eu olho a unção como um fertilizante. Então, por exemplo, imagina que a gente tem 2 plantas. Uma nós só vamos tratar com água normal. Ou seja, uma só vai receber a oração diária, o devocional diário. A outra, além de água normal, nós vamos colocar fertilizante. Essa outra vai crescer e vai dar fruto. E ela vai crescer num aceleramento fora do comum. A unção faz exatamente isso conosco. Certo? Aquilo que demoraria 3 anos, Deus pode fazer. Gente, deu uma cortadinha aqui, eu vou repetir de novo, tá? Então eu olho para a unção como um fertilizante de Deus. Então aquilo que ia demorar 3 anos de forma gradual, normal, no Cronos, Deus faz um aceleramento do Kairos e de repente aquilo que era para acontecer em 3 anos vai acontecer em 3 meses porque foi colocado um fertilizante. E esse fertilizante se chama unção. Então, a unção não é só uma capacitação sobrenatural para realizar algo. A unção, ela vai trazer uma expansão e ela vai maturar áreas da nossa vida que demorariam processos no Cronos. Então, por exemplo, muitas vezes vocês não entendem. Ao recebermos uma unção, uma impartição, um fogo da presença do Senhor, às vezes Deus nos dá mais ousadia para ministrar curas, sinais, maravilhas, sim. Mas Deus, né, muitas vezes vai trazer o quê? Sabedoria para agir numa área, para se posicionar em outra. Às vezes esse fogo vem para terminar uma cura que Deus já está trabalhando ali de forma mais rápida. Você levanta curado de uma ferida de alma, de algo, de um medo que você tinha. Amém? Certo? Então, a unção, ela fortalece o nosso chamado. Ela matura o nosso chamado e ela nos dá mais visão no propósito. Então, uma vez que nós recebemos a unção de Deus, ela pode trazer essa expansão em diversas áreas, certo? Por exemplo, Moisés vai impartir unção, né, com Josué. E Josué vai começar a agir sabiamente para poder, o quê? Governar aquele povo, para poder administrar as demandas daquele arraial, certo? Eu creio que José já era capacitado em sabedoria, só que ao receber, certo? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essas 7 dimensões do Espírito Santo. Espírito de temor, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento. Então, as áreas da nossa vida são impactadas. É como se Deus pegasse e esticasse, maturasse áreas que demorariam processos, certo? Então, nós recebemos a unção numa conferência, orando. Lembra que a unção nós podemos receber sozinhos? Ontem eu recebi uma unção violenta na sala da minha casa, orando, clamando. Fui visitada pela glória de Deus, né? E fui tomada na unção. Então foi o quê? Algo direto. Mas poderia estar numa conferência, poderia estar numa vigília, poderia estar no monte, uma irmã vir orar por mim e declarar, receba essa unção, amém? Então, quando a unção, ela repousa sobre nós, ela amplia a capacidade nossa de entender, discernir, decidir, tomar decisões. A unção vai aumentar em nós a percepção espiritual, de perceber as coisas de uma forma diferente. Tinha coisas que estavam bem aqui na sua cara, mas agora você recebeu a unção e parece que isso é vida, agora você enxerga, mas sempre esteve aqui. Você fala, meu Deus, por que eu nunca vi isso dessa forma? Porque agora você está capacitado por uma sabedoria, por uma unção. A unção, ela traz discernimento, ela traz estratégia, ela traz uma visão, uma amplitude, uma maturidade. Antigamente você agiria de um jeito,
mais carnal, agora você age de um jeito espiritual. Por quê? Hoje tem mais unção, tem mais domínio próprio, amém? Então, quanto mais unção estiver dentro de nós, mais capacitação nós teremos, tá? Em qualquer área da nossa vida, amém? A unção produz sabedoria, a unção também produz coragem. Então, antes, muitos personagens na Bíblia eram o quê? Limitados, cheios de medo. Moisés, por exemplo, Moisés era uma pessoa, tinha medo de ir lá. Mas eu, Senhor, e várias vezes ele indagava, né? Gideão ficou pedindo prova para Deus, certo? Mas aí, olha só, Deus vai e capacita essas pessoas. E aí nós, uma vez que nós estamos cheios de unção, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós já podemos ver isso, que agora tem uma ousadia sobre nós. Antes nós não tínhamos coragem de pregar, de falar de Jesus em qualquer lugar, mas quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, essa ousadia ela é nata, nós ficamos criando oportunidade para poder falar. Então a unção ela vem fortalecer coragem em nós para obedecer, fortalece a coragem para avançar, coragem para anunciar o evangelho, coragem para fazer coisas que nós não fazíamos, coragem para se impor e falar, olha, eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família, amém? Então para isso nós precisamos ter unção, porque senão nós somos covardes. A unção nos dá coragem, nos dá sabedoria. A unção também vai produzir em nós maturidade. E eu vou provar para você isso. Toda vez que nós consagramos 40 dias, 50 dias, agora nós estamos consagrando 90 dias para a nossa conferência, vai ser algo estrondoso, aleluia. E aí você já está diferente do que você entrou. Você entrou uma Judite, você entrou uma Marlene, né? Vocês que estão, mas você já está outra pessoa, porque coisas que antes tinham seu coração não tem mais. Por quê? A unção de Deus entrou e talvez arrancou a vaidade em algum lugar e trouxe mais desejo, mais paixão pela presença do Senhor. Antes você via uma circunstância muito na carne, achando que era contra você. Agora você entrou no entendimento que o problema dessas pessoas é com aquilo que você está carregando. E tá tudo bem. Você fica triste pela situação, mas você entende que é um processo em que Deus vai tratar. Então você entrou você entrou uma pessoa, uma estrutura dentro dessa campanha e você vai sair outra. Você sai mais humilde, você sai mais maduro. Então Deus produz maturidade em nós. Queridos, e a presença de Deus, essa maturidade, ela contribui para o avanço do nosso caráter. Então, quando nós recebemos essa unção, nós recebemos o poder de Deus em nós, tem que transformar nosso caráter. Se não tá, olha, agora existe um perigo muito grande da pessoa que não lida com o seu caráter, não está buscando a transformação do caráter, é de receber a unção, porque Deus dá para todo aquele que tem fome. E essa pessoa se tornar soberba, se tornar altiva, queridos, vocês tiram o eu, porque Deus faz, porque aonde eu chego, não, queridos, não funciona desse jeito. Eu já fui em lugares e Deus não me usou. Eu tendo o dom ativo do Espírito Santo em mim. Deus, não é eu, é quando Deus quer, Ele me usa. Quando Deus quer, Ele faz. Eu posso chegar até com a intenção de Deus me usar. Mas se Ele não quiser me usar naquele local, porque aquele local não é para ser, não é o tempo, Ele não vai me usar. Ponto e acabou. O poder e a glória dEle. Amém? Se eu estou debaixo do discernimento do Espírito Santo, então, não é você, é Ele. Até mesmo quando você pensa que vai ser mais usado. Amém? Então, toda essa unção tem que trazer essa maturidade dentro de nós. Amém? Moisés desce do monte diferente. O rosto dele estava brilhando. Agora, Moisés, a primeira vez que desceu do monte, desceu quebrando as tábuas. Agora, Moisés está diferente, porque Deus estava tratando dentro dele, do caráter dele. Amém? Certo? Pedro conhecido como aquele que devolve tudo, né? Colérico. Pedro vai, depois do Pentecoste, Pedro tá diferente. Amém? Josué, né? Ele vai receber essa unção de Moisés. Eliseu também vai receber essa unção. E ele vai o quê? Manifestar a glória e o poder de Deus. Mas para isso, querido, nós temos que ter caráter. Por falta de caráter, nós podemos perder a unção. Nós podemos atrofiar a unção. Porque, queridos, Deus quer um coração humilde e rendido. O que vai deixar o nosso coração humilde e rendido? Jejum. Jejum. Nós precisamos jejuar para a nossa alma ser doutrinada e para o nosso corpo também. Amém? Então, a unção, ela produz coragem, ela produz sabedoria, ela produz maturidade. A unção produz cura interior.
Queridos, quantas vezes você recebe a impartição, o poder de Deus numa conferência, cai no chão, e aí você sente que está deitado em pluma, daqui a pouco você começa um choro, que você fala, por que eu estou chorando? A sua alma está sendo liberta de alguma ferida de alma. Às vezes você nem sabe que ferida é essa, mas você está passando por um tempo de cura, porque existem unções que entram e elas vão diretamente curando áreas da sua vida que precisam ser curadas, senão aquela unção não pode ficar ali. Tá? Então, muitas vezes, Deus vai libertar você no momento que você recebe aquela unção. Quantas vezes eu estou ministrando a unção, eu ministro a unção, a pessoa fica endemoniada primeiro, porque a unção vem e manifesta, faz o demônio manifestar, a gente expulsa o demônio e a pessoa recebe a unção. Porque sem a libertação a pessoa não recebe aquela unção. Por isso que na nossa conferência a gente sempre trabalha com cura interior e libertação antes, para que as pessoas possam receber aquilo que está por vir, né? No curso da conferência. E esse ano será o maior serviço de libertação de todos os tempos. Esse ano nós vamos, né, viver algo estrondoso. O Senhor vai ministrar, né, a unção que despedaça todo o jugo, e você vai viver algo poderoso. Nós estamos gerando, amém? Meu Deus, ontem eu chorei um choro descontrolado. Esses choros descontrolados na presença do Senhor, na maioria das vezes é cura, amém? Então, olha só, você foi lá, recebeu a unção, começou a chorar, começou um choro de soluçar. O Senhor está curando ferida, restaurando as suas emoções. O Senhor está curando você de traumas que você nem sabia que tinha, porque talvez foi na sua infância e sua memória apagou. O próprio diabo apaga as nossas memórias, tá? A unção, ela além de produzir cura interior, sabedoria, maturidade, coragem, ela vai produzir, sabe o que também? Autoridade. Amém? A unção produz autoridade. Então, quanto mais de Deus houver dentro de você, mais autoridade você terá. E a autoridade, queridos, é o produto de unção e autoridade é a resposta. Ou seja, o que nos leva até a autoridade? Vida com Deus, né? Submissão ao Senhor, caráter, unção, vida com Deus de busca. Nós precisamos, o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, santidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, a santidade te dá muita autoridade. Às vezes vocês querem unção, mas vocês têm uma vida torta, vocês mentem, vocês roubam, vocês fazem coisas erradas, queridos, a santidade te dá tanta... O diabo morre de medo da santidade, porque a santidade é o cheiro de Cristo numa pessoa. Essa pessoa escolheu viver um estilo de vida, né, separado. O diabo odeia posicionamento. Tem gente que tem unção, mas não tem posicionamento. Queridos, tem gente que tem o poder de Deus, opera cura, sinal e maravilha, mas bate na esposa. Tem gente que opera cura, sinal e maravilha, mas, né, não tem paciência. Mães que não tem paciência com o filho, xinga. Queridos, não dá pra gente jorrar de duas águas. Põe isso na cabeça de vocês. Deus, ele não tira o poder, mas ele tira a presença dele. E a unção só cresce com a presença. Se você já foi usada por Deus, você não, um homem, uma mulher de Deus já foi usado por Deus, e essa pessoa se corrompeu, a presença sai, o poder fica ainda. Deus não tira o poder, não tira o dom de ninguém, mas esse poder, ele está limitado agora. Ele não vai ser usado na plenitude. O que é a plenitude? Na totalidade. Então, quando Deus unge alguém, quando Deus derrama sua unção sobre alguém, ele libera autoridade para a pessoa cumprir a missão, tá? Josué recebeu autoridade, Eliseu recebeu autoridade, Davi recebeu autoridade. Agora, eu gosto muito da história de Davi, porque Davi, ele recebe o óleo da unção, ele recebe a palavra de destino profético dele, que ele seria rei, mas depois que ele recebe, ele volta para o pasto para cuidar de ovelha. E você sabe qual é o meu erro e o seu? É achar que eu vou receber a unção agora e amanhã eu vou começar a manifestar ela. Amanhã eu pensar que amanhã eu vou... Queridos, quando Deus unge alguém, ele separa alguém, ele vai querer de você sua entrega. Depois de muitos anos que Davi vai ascender ao trono, e para ascender ao trono ele teve que guerrear pelo trono. E ele vai ser muito perseguido, amém? E eu quero que você entenda, a diferença de um Saul para um Davi é que Saul era uma pessoa política. Ele se importava muito com a opinião alheia. Mas Davi se importava com o que Deus pensava, com o que Deus queria. Amém? Por causa do caráter. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Ele não fez o que Deus ordenou ele fazer. Mas Saul pecou contra a santidade. Qual foi o pecado Davi pecou contra a santidade.
O pecado contra a santidade está relacionado a você, o seu corpo, fornicar, beber, prostituir, tudo isso. O pecado contra a autoridade de Deus é que Deus mandou Saul fazer uma coisa e ele fez outra. Na verdade, ele fez o que Samuel deveria ter feito. Amém? Aí Deus vai tirar, olha só, Deus vai tirar o trono da linhagem de Saul e vai dar para Davi. Bequeina sobia. Ai, terissai. Querido, você sabe o que Deus quer? Um coração sincero, um caráter. Nós somos pecadores e nós não vamos deixar de pecar. Mas o que Deus quer de nós é um coração sincero, um coração quebrantado. O pecado é aquilo que você faz sem querer. Eu não estou falando de transgressão, porque transgressão, você já tem consciência que adulterar é errado, você está adulterando, então você está transgredindo. Transgressão entra em outra qualificação. Eu estou falando de pecado. Pecado é aquilo que você tenta fazer o certo, mas acaba errando. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, queridos, a unção, ela produz autoridade. Mas essa autoridade, ela só cresce uma vez que você tem caráter, uma vez que você anda em submissão. O que é submissão? Senhor, eu me submeto à tua verdade, eu me submeto. Amém? Os discípulos receberam autoridade. Moisés tinha autoridade, Abraão, porque eles estavam debaixo da unção do Senhor, eles exerciam autoridade. Vocês querem autoridade, mas vocês precisam pagar o preço para sustentar e expandir a autoridade. A autoridade só vem com conduta. A unção é importante, sim, mas tem gente que tem unção, mas não tem autoridade. A unção para executar um feito e Deus vai fazer. Mas, queridos, a unção é o poder, é a glória de Deus, é a presença dele. A autoridade é a sua voz valer nas cortes celestiais e nas naturais. É você falar, abre, abre, fecha, fecha, ativa, se ativa. Tá? É você falar, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, quebra hoje toda a obra, e o Senhor opera na palavra, tá? Através do nome de Jesus. Então, o que é autoridade? É você ter uma voz de comando que se cumpre e tem o que? Ação no mundo espiritual através do nome de Jesus. Você pode dar um comando através do nome de Jesus e isso não se cumprir. E o Zezinho pode dar um comando no mundo espiritual através do nome de Jesus e aquilo se cumprir imediatamente. O que diferencia de um para outro? A autoridade que aquela pessoa carrega. Então lembra que uma pessoa que carrega um alto nível de autoridade, ela não precisa ter nenhum dom, porque ela age por intermédio da fé que ela tem e do nível de autoridade que ela possui. Então qualquer coisa que ela ordenar e declarar vai acontecer no mundo espiritual. Amém? Então, é muito bom ter os dons espirituais? Sim. Mas melhor ainda é ter autoridade. A autoridade se conquista consagrando, santificando, caráter. Você vencendo provações. Deus às vezes vai te colocar numa prova para ver se você pode receber mais autoridade. E Deus no dia mau, ele quer ver se você sai de você óleo de mirra ou fel, ou você murmura, blasfema. Então muitas vezes Deus nos coloca em um lugar de guerra e parece que nesse dia tudo está contra a gente vai falar assim, Deus, ainda que a figueira não floresça, eu tô aqui, eu permaneço. Mas tem gente que fala, Deus, o Senhor me abandonou. Não, Senhor Deus, desse jeito eu não vou te servir mais. E Deus quer ver a sua resposta e a sua atitude. Porque nesse dia Deus quer ver se Ele te dá mais poder, se Ele te coloca na próxima estação, ou se Ele coloca você em mais algumas provas para você ter o caráter tratado. Então muitas vezes você está numa fase que você não entende por que eu não saio dessa fase, por que eu não saio dessa estação. A pergunta é, você está passando pelas provas? Queridos, essas provas não são direto. De tempo em tempo, Deus vai falar assim, bom, eu vou colocar você no deserto, vamos subir no Monte Moriá comigo? Lá em cima eu quero ver se você entrega o Isaac e crê que das cinzas eu posso ressuscitar ele, ou se você murmura ou blasfema. Bar, kenei, sobia. Amém? Então, a gente tem, exemplos bíblicos de pessoas que receberam a unção e tiveram a vida transformada. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto a mão sobre ele. Então, uma vez que nós recebemos a unção, ou direta de Deus, ou pela busca, ou pela imposição de mãos, o Senhor pode colocar mais sabedoria, colocar uma sabedoria dele que não é da terra. Eliseu recebeu a unção de Elias, Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Foi o que Eliseu pediu. Então, após receber a capa de Elias, ele entrou na dimensão superior de milagres e sinais e maravilhas. E ele falou, onde está o Deus de Elias? E ele lançou a capa e o Jordão abriu. Olha que poderoso. Amém?
Mas durante a jornada, Eliseu teve estrutura, aumentou seu nível de fé para fazer exatamente o que aquele homem de Deus fazia. Amém? Não adianta a gente não, queridos, Eliseu foi um espectador ali muito tempo dos sinais e dos milagres e do que Elias fazia. E ele teve que gerar dentro dele que aquilo ali seria possível e ele também poderia viver nessa dimensão de glória. Agora imagina uma pessoa que nunca viu esses milagres. Então ele foi preparado em estrutura, amém? Pedro recebeu a unção e cresceu em ousadia. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, amém? Agora no Pentecoste, Pedro vai sair dali e vai pregar para as multidões. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e Pedro saiu ali pregando para 3.000 pessoas. Então olha só, a unção ela dá para nós aquilo que nós, pelos nossos caminhos naturais, não poderíamos fazer. Qual que é o fruto da unção? O fruto da unção, queridos, ele é diverso. A unção pode trazer entendimento. Ó, nós acabamos de receber mais unção. Você vai ler a Bíblia agora, a revelação abre. Você fala, meu Deus, eu já li esse texto várias vezes agora, porque você está numa nova dimensão de unção. Você vai orar por alguém, agora você está num outro nível de ousadia. Você começou a ministrar a libertação, agora você está no outro nível de ousadia. Amém? Eu falei pra vocês esses dias que eu ia contar um testemunho pra vocês, acabei esquecendo, lembrei dele, tá? Então, queridos, a unção, ela vai te acompanhar por todo local. Uns tempos atrás, eu fui receber uma premiação, tá? De uma plataforma de curso que eu vendo, certo? E aí eu fui lá, né? E aí lá, fui nesse local, certo? Com o apóstolo. E aí, estamos ali, aí vem o videomaker, vem, né? A gente não quer nem, né? Na verdade, gente, como eu não posso em podcast, eu tenho aí uma consagração com Deus, e lá tem um podcast que quando você bate uma margem, uma meta de vendas, você vai. Aí ele já não entendeu por que eu não queria ir no podcast. Eu falei, não posso ir no podcast, mas eu vou lá pra ficar no hotel, eles levam a gente pra... Enfim, você ganha uns mimos lá e tal. E a gente foi, eu nem queria ir porque a gente tinha muita coisa pra resolver. E fui nesse negócio, né? Fui naquela correria, né? Vai, tem que voltar logo e tem coisa pra fazer. E tô ali no que a gente entra na limusine e tal, né? Dessa empresa. Eles, né, já começam a perguntar pra gente como foi nossa jornada, nossa trajetória. Eu comecei a falar de Jesus com aquele rapaz, e tinha um entrevistador e o videomaker e tal. E aí tal, e a conversa vai e vem, e ele sentindo a presença de Deus já dentro da limusine, aquela coisa, né? E eu falei assim, eu acho que eu tô aqui pra evangelizar esse rapaz, né? Eu já pensando dessa forma. E aí, quando a gente entrou no hotel, a gente ia se despedir, porque a gente ia, na verdade, descansar, né, amor? Uhum. A gente ia descansar, porque no outro dia que tinha almoço, tinha todo um tour turístico pra se fazer com aquela empresa e tal. Aí quando chegamos no hotel, o rapaz, né, o entrevistador, ele falou assim, olha, eu nunca pedi isso pra ninguém. Esses dias veio um homem de Deus aqui, eu fiquei muito sem graça, eu não consegui pedir pra ele orar por mim. Será que você podia orar pela minha vida? Eu falei, com certeza. Aí o cara do saguão do hotel, ali, o atendente falou assim, olha, você quer usar essa sala aqui? Pode usar essa sala aqui. E entrou eu, o apóstolo, e esses dois rapazes, o videomaker e o entrevistador. E aí eu orei pelo primeiro rapaz, que é o entrevistador, e ele chorou muito, ele foi muito tocado pela glória de Deus. E quando eu fui orar pelo videomaker, ele manifestou. E quando eu falei em nome de Jesus, ele começou já, eu falei, mão para trás, amarrado, cai por terra. E eu comecei a fazer a libertação ali, naquele local, num local improvável, num lugar improvável. E eu vou falar uma coisa para você, queridos. Deus libertou aquele rapaz, Deus me mostrou que tinha obra de feitiçaria, né? E aquele rapaz manifesto, com as mãos para trás. E naquele dia era aniversário daquele rapaz. E eu ministrei a libertação e ele falou assim, olha, hoje é meu aniversário, eu tô sentindo uma paz muito grande, muito obrigada. E aquele rapaz, no outro dia, o entrevistador, ele falou assim, amanhã não é meu dia de estar com você, mas como eu queria estar amanhã com você e com o seu esposo. Que gostoso que foi estar aqui hoje. Que leveza que eu estou sentindo. E queridos, isso aconteceu num lugar improvável. Porque existe uma unção sobre a minha vida. E quando essa unção existe, as pessoas pedem para você o que tem em você.
Esse rapaz falou assim, eu nunca pedi pra ninguém. Esses dias veio um rapaz aqui falando de Deus, eu até pensei dele orar por mim. Mas eu não sei, eu sinto algo, eu sinto que você tem que orar pela minha vida. O que esse rapaz sentiu foi a glória, a presença de Jesus na minha vida. E ele disse, eu preciso disso que essa mulher tem. Porque eu sinto uma paz que excede todo entendimento. Eu sinto algo que excede todo entendimento. Essa mulher precisa orar por mim. Esse homem precisa orar pela minha vida. E eles ali pediram aquela oração. Quando nós carregamos a unção, as pessoas vão ter sede. Elas vão falar, põe a mão na minha cabeça. Será que você pode orar pela minha vida? Amém? A unção, ela despedaça todo jugo. E queridos, não foi diferente no café, no almoço. No almoço, eu comecei a profetizar. Eu comecei a pregar. E tinha uma moça ali que estava firme com a questão da profecia. O Espírito Santo falou assim, eu vou te dar uma palavra de conhecimento para você quebrar ela agora. O coração dela tá duro. Aí eu falei assim, olha, fulana, eu não te conheço. Mas existe um chamado muito forte na sua vida porque eu vejo uma senhora, uma mulher que orou muito por você. Ela é da Assembleia de Deus. Ela é sua avó. E aquela menina começou a chorar. Ela falou, por favor, para de falar da minha avó. E eu tô contando essa história pra você porque ela cuidou da avó até nos últimos dias. E ela sentiu uma culpa porque a avó morreu. A avó era realmente da Assembleia de Deus, uma mulher que orou por ela. E aquilo ali foi o suficiente pra quebrar. Então, é muito bom carregar a glória de Deus, é muito bom carregar a unção. Mas tudo isso é o Senhor que faz, para a glória dele. Nós somos apenas vasos de barro, vasos, queridos, vulneráveis. A glória, a honra, o poder é dele. Eu gostaria que o apóstolo estava comigo e viu o que Deus fez nesse dia. E aquilo que parecia que era sobre nós, eles começaram a perguntar, mas como que é isso? Como que Deus faz isso? Deixa eu te contar uma experiência. Esses dias veio aqui um cara, e aí eles começaram a perguntar coisas pra mim. E eu falei, uau, aonde existe a unção do Senhor, tudo se manifesta em volta daquilo que Jesus é. Quando nós carregamos a unção do Senhor, você pode ter certeza, quando a unção do Senhor está pingando, transbordando, resbalando de você, ainda que a pessoa queira conversar outra coisa, vai centralizar em Cristo. Porque é impossível nós não falarmos de Jesus. E aquilo ali que parecia para nós que era só um passeio, se tornou o quê? Um avivamento. Queridos, Jesus, quando ele está na vida de alguém, quando essa unção é genuína, ela está na vida de alguém, as pessoas vão falar assim, eu quero dessa água viva. Eu quero dessa água que tem sobre a sua vida. Ei, eu quero essa água viva. Amém? Nós que carregamos a unção, nós não andamos. O nosso corpo está na dimensão do Cronos, mas nós vivemos mesmo na dimensão do Kairos. E esse Kairos, uma vez que ele liga com a glória de Deus, nós conseguimos expandir o poder, a glória, a presença. Queridos, a unção ela é valiosa, mas ela tem que estar acompanhada da presença. Ela tem que estar acompanhada de uma pessoa que tem caráter, humildade. E saiba que realmente é o Senhor que está ali fazendo todas as coisas. Amém? Deus quer dar unção para você, mas para você cumprir o propósito, se fortalecer no chamado. Entendendo que isso é uma unção emprestada. É dele. Mas no dia que você sair daqui, essa unção fica na terra. Amém? Você não vai precisar dessa unção lá. O Senhor quer dar unção para essa geração. Pregar, profetizar, ganhar almas. E queridos, os tempos vão se colocar difíceis. Não sei se vocês viram os terremotos que aconteceu na Filipina. Aconteceu ali, perto de Cuba. Lembra que eu falei esses dias, Deus me tomou na oração da madrugada? E Deus falou que ia tocar nas placas tectônicas. Eu não sei quem lembra disso. Eu fui tomada e Deus falou assim, eu vou mexer nas placas tectônicas. Eu vou sacudir. E queridos, nós vamos viver grandes episódios de terremotos na terra nesses próximos meses. Amém? Eis que ele está às portas. Ele está às portas. Ele está às portas. Quem lembra disso? Olha, eu estava na oração e o Senhor falou, eu vou mexer nas placas tectônicas. Eu vou sacudir. E Deus vai fazer, queridos. E já começou a fazer. Eu vi ontem nas Filipinas, morreu 19 pessoas. Depois teve um
perto de Cuba um que nunca teve desde 1950 e alguma coisa. Amém? Vamos orar para que Deus avise o seu povo. Tem coisas que não tem como evitar, mas tem como Deus livrar o seu povo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, quinta-feira eu vou fazer uma live poderosa, tá? Sobre a conferência, para tirar as dúvidas de vocês. Quinta-feira eu vou fazer às 7 horas. Amém? Maranata, Vanilda, Maranata. Glória vem. Amém? Um beijo no seu coração. Um beijo, tá? Para você que tá aqui comigo. Que Jesus te abençoe poderosamente. E até a nossa próxima madrugada.